Olá, mais um domingo, estamos aqui de volta para dar prosseguimento ao nosso curso, nosso mini curso de infertilidade para leigos. Hoje vamos falar sobre mais um fator feminino, que é o fator tubário. Semana passada falamos sobre o fator feminino e hoje conversaremos um pouco sobre o fator tubário. O fator tubário é o que seria, o que vem a ser o fator tubário? São alterações nas trompas que possam levar à infertilidade. E aí, antes de mais nada, é importante de ressaltar a importância desse órgão. A trompa é muito desvalorizada pelos próprios ginecologistas e muito mais ainda pelo leigo. A impressão que as pessoas têm é que a trompa é apenas um canudo, que se ele não estiver entupido, está tudo funcionando bem. E não é verdade. A trompa é o órgão da reprodução. Assim como o útero é o órgão da gravidez e da gestação, e o ovário é o órgão dos hormônios e da ovulação, a trompa é o órgão da reprodução. É lá que a reprodução ocorre. A trompa recebe o óvulo, a trompa recebe o espermatozoide, é dentro das trompas que ocorre a fertilização. Depois, durante um período de 5 dias, esse embrião recém-formado, chamado ovo ou zigoto, ele vai migrar pelas trompas, porque as trompas têm uns cílios, que é como se fosse uns cabelinhos microscópicos que fazem um movimento para trazer tanto o óvulo como o embrião das trompas em direção à cavidade do útero. E assim sendo, o que é importante? A trompa ela tem que dar alimento para o espermatozoide, para o óvulo, para o embrião. Então, a quantidade de sódio, potássio, glicose, nitrogênio, de gases, CO2, oxigênio, que a trompa fornece, é fundamental para que ocorra a fertilização e a fecundação. Por isso mesmo que quando a gente fala de, por exemplo, de uma fertilização in vitro, o que vem a ser um laboratório de fertilização in vitro, na verdade é uma trompa artificial que nós montamos no laboratório. A gente tem que, na incubadora, manter o pH, a concentração de oxigênio, nitrogênio, gás carbônico, sódio, glicose no meio de cultivo, tudo isso igual ao que ocorre na trompa. Então, qualquer alteração na trompa pode levar à infertilidade, não só à obstrução. E aí é o grande problema, porque são pouquíssimos exames para avaliar a trompa. Até hoje, o exame que melhor avalia a trompa é aquele exame com nome difícil que as mulheres morrem de medo de fazer, que chama-se a histerosalpingografia, que é um exame radiológico em que se injeta um contraste pelo útero, esse contraste ultrapassa as trompas e cai na cavidade uterina para avaliar a permeabilidade tubária. Na maioria dos lugares esse exame é um pouco doloroso, mas se ele for feito pela técnica mais moderna, sem pensar o colo, ele não é assim tão doloroso e é bem suportável pelas pacientes. Porém, esse exame avalia apenas a permeabilidade. Então, muitas vezes, você tem infecções nas trompas, que são bactérias que sobem pelo útero e que alcançam as trompas, que podem não danificar completamente a trompa, levando a uma obstrução das trompas, mas pode danificar a parte interna da trompa, o epitélio interno da trompa, e com isso a trompa perder essa capacidade de fornecer as quantidades ideais de oxigênio, nitrogênio, gás carbônico, glicose, pH, importante para o espermatozoide, para o óvulo e para o embrião. Então, algumas vezes, a trompa é permeável na histerosalpingografia, mas ela não está funcionando adequadamente. Ou seja, ela mantém as suas características anatômicas, mas perde a sua capacidade fisiológica de fecundar. Geralmente, nós desconfiamos disso quando nós temos uma trompa só obstruída, ou mesmo quando as duas trompas não são obstruídas, mas nós verificamos aderência, alteração no relevo interno da trompa. Então, se você não encontra nenhuma outra causa de infertilidade e você observa uma das trompas obstruídas ou a mucosa interna da trompa com relevo modificado, pode ser que a causa da infertilidade seja o fator tubário. E qual o tratamento de fator tubário? Realmente, quando nós temos um fator tubário, o tratamento é só a fertilização in vitro, porque nós temos que pegar os espermatozoides e os óvulos, levar para o laboratório e fertilizar. Porque se as trompas não estiverem funcionando adequadamente, não tem como haver fertilização dentro da própria mulher. Tem que ser a FIV, o bebê de proveta. E quando a gente tem essa alteração nas trompas, além do risco de não engravidar, existe um risco aumentado de nós termos a gravidez ectópica, que é a gravidez nas trompas, que quando ocorre é necessária uma cirurgia de urgência para evitar que essa trompa se rompa e dê uma hemorragia interna que pode acarretar até risco de vida para a própria paciente. Então, vamos valorizar mais as trompas.
lembrar que o fator tubário é um fator importante e que se nós suspeitarmos dele, o tratamento vai ser a fertilização in vitro. Tá? E caso a gente tenha alguma alteração da trompa na esterossalpingografia, saber que assim que a mulher estiver grávida, o beta-HCG estiver acima de 2.000, é importante fazer uma ultrassonografia transvaginal para localizar o saco gestacional. Se não conseguirmos visualizar esse saco gestacional dentro da cavidade uterina, é importante pesquisarmos e avaliarmos o risco de gestação tubária, de gravidez ectópica e gravidez nas trompas. Então, um bom domingo para todos e todas que estão nos ouvindo e até semana que vem para a gente dar continuidade ao nosso curso. Um grande beijo para todos.